Aí já tá gravando. Tá? Fala, meus queridos sobreviventes. Bom demais? Professor Guilherme aqui falando com vocês. Vamos lá. A gente hoje vai começar a falar um pouquinho dentro da físico-química em relação ao assunto de NOx, número de oxidação, que é um tema que dá, assim, uma certa preocupação. Eu sei que os alunos têm um pouquinho de dificuldade em perceber o que está acontecendo, então a gente vai tentar desenvolver isso aqui para vocês hoje, uma abordagem bem legal, tá bom? Olha só, o primeiro ponto que a gente precisa entender é o que significa esse conceito de NOx, esse conceito de número de oxidação. NOx, ele vai representar para a gente a variação na quantidade de elétrons da eletrosfera de um átomo, beleza? Um elemento químico, um átomo, quando envolvido na formação de uma substância, ele faz ligações químicas e essas ligações químicas envolvem ganho ou perda de elétrons. Situações que são observadas, por exemplo, na molécula do cloreto de sódio NaCl. Olha bem, a estrutura desses dois átomos possui em sua camada de valência, respectivamente, o sódio, um elétron, e o cloro, que é um elemento halogênio da família 17, 7 elétrons em sua camada de valência. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui a gente vai perceber então o seguinte: a diferença de eletronegatividade define qual elemento recebe e qual elemento perde elétrons durante uma ligação química. Nós temos que o cloro, um elemento ametal halogênico, é um dos elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Logo, ele tem uma grande tendência em receber elétrons. Então, eu faço o seguinte, ó, eu indico que o átomo metálico de sódio está doando o seu elétron para o átomo de cloro, perfeito? Quando isso acontece, a gente observa a formação de um sistema agora, onde pode se definir que o Na ele perde um elétron de caráter negativo, então ele fica positivo. Se ele perde um negativo, ele fica positivo. E o cloro, ele está recebendo um elétron que é negativo. Se esse cloro recebe um negativo, ele fica negativo. A gente observa então que essas cargas observadas para esses íons são resultado justamente da variação eletrônica na eletrosfera de cada um dos nossos átomos. O que eu havia dito que é o NOx? NOx é um valor que representa a variação dos elétrons na eletrosfera. É o que a gente observou. Posso dizer então, para esses íons de sódio e de cloro, respectivamente, que o NOx do sódio é mais 1 e o NOx do cloro é menos 1, perfeito? Mas aqui a gente tem uma situação muito clara, visto que o que se observa é uma ligação iônica, a qual a gente já sabe que um ganha e um perde elétron para que ela seja feita. Como que isso se comporta quando a gente vai pensar na ligação de uma molécula, de uma forma molecular, de uma estrutura formada por ligações covalentes? A gente vai ter o seguinte aqui, olha só. O átomo de cloro, nessa estrutura de ácido perclórico, possui o seguinte comportamento. Ó, o cloro tem seus 7 elétrons, como visto na situação anterior. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso aí. O oxigênio, que é um elemento calcogênio localizado na família 16 da tabela periódica, possui 6 elétrons. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E o hidrogênio com o seu único elétronzinho, sua eletrosfera. Tá? Olha só. Quando você tem essa estrutura, onde você precisa determinar as ligações químicas dos átomos, sempre começo a fazer essa determinação pelas periferias. A definição de quem fica ao centro e quem fica nas partes externas é feita pelo número de ligações que cada átomo vai fazer. Pensa comigo. O hidrogênio
é um elemento químico que pode fazer uma única ligação química. Por isso ele está na parte mais externa da molécula. O oxigênio, ele vai fazer duas ligações dentro dessa estrutura. Cada um deles tem 2 elétrons para ser compartilhado. Então ele fica numa parte intermediária. E o cloro, a gente vai observar que é o cara que vai fazer mais ligações nessa estrutura. Por isso ele está ao centro. O átomo central é sempre aquele que faz maior número de ligações químicas. A gente vai fazer o seguinte então, olha só. O hidrogênio se liga ao cloro. Perdão, o hidrogênio se liga ao oxigênio. Com isso, o hidrogênio está... Alunos, atenção por favor. Com isso a gente vai brigar. Com isso a gente percebe o hidrogênio estável com 2 elétrons em sua camada de valência. O oxigênio agora ele precisa alcançar o mesmo estado. A gente entende a estabilidade sendo alcançada para a grande maioria dos elementos químicos com 8 elétrons na camada de valência, que é o definido pela regra do octeto, perfeito? A gente vai ver então que esse oxigênio que já tinha 6 elétrons fez uma ligação de compartilhamento com o hidrogênio, chegou a 7. Agora a gente vai fazer mais uma e o oxigênio se estabilizou com 8 elétrons, beleza? Quando a gente fez essa nossa nova ligação, uma situação observada é que o cloro também chegou a 8. O cloro já tinha 7 elétrons. Com essa ligação que ele fez com o oxigênio, ele também chegou a 8. Poxa vida, e agora? Eu tenho ainda 3 oxigênios que precisam se ligar a esse átomo de cloro para se estabilizar, mas o cloro já está estável. O que a gente faz? Aí você vai lembrar lá das ligações coordenadas dativas, tá? Quando um átomo já estável possui par ou pares de elétrons livres, ele pode compartilhar o par inteiro. Não é nada diferente do que foi observado. É um compartilhamento de par eletrônico. A diferença é que nos casos de ligações covalentes normais, o par é um elétron de cada átomo. Agora, o compartilhamento vai ser feito com um par inteiro de um próprio átomo, de um mesmo átomo. Tá bem? Olha só, vou reorganizar esses 6 elétrons aqui, passar esse aqui para cá e esse aqui mais para cá, só para ficar com uma visibilidade melhor para a gente. Eu tenho o seguinte, ó, uma ligação coordenada sendo feita aqui, outra ligação coordenada dativa aqui e outra ligação coordenada dativa nesse ponto. Perfeito? Olha bem, essa estrutura do nosso ácido perclórico permite que a gente faça algumas observações quanto a diferenças de eletronegatividade. Lembra comigo da regrinha de eletronegatividade que a gente sempre repete, que é o von Killibrewski pH. Essa regra, certo? Representada aqui, melhor, certo para lá, em ordem decrescente de eletronegatividade, descreve que o flúor é, desses elementos, o mais eletronegativo, o hidrogênio é, desses elementos, o menos eletronegativo. Então, o flúor tem maior tendência em receber elétrons, o hidrogênio menor tendência em receber elétrons. A gente vai observar aqui a seguinte situação, então. Vamos analisar cada ligaçãozinha feita aqui. Entre o hidrogênio e o oxigênio, percebe-se que o oxigênio é muito mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, o oxigênio tem tendência em receber elétron. Professor, mas aqui a gente está fazendo ligação covalente. Na ligação iônica, um recebe e o outro perde. Na ligação covalente, ninguém perde ou recebe. Há um compartilhamento. É verdade, aqui está acontecendo um compartilhamento. Mas como o oxigênio é um elemento mais eletronegativo, eu admito que vai haver uma aproximação maior do par eletrônico para ele. Esse par de elétrons que está sendo compartilhado aqui, ele não fica posicionado numa distância média entre eles. Esse par de elétrons, ele se posiciona mais próximo do elemento mais eletronegativo, certo? Então ele gera uma diferença de carga. Não significa dizer que o hidrogênio está perdendo o elétron, mas o elétron se aproxima mais do oxigênio. Daí essa carga vem mais para cá. E aí a gente tem o mesmo raciocínio que feito em cima. Se o hidrogênio está tendo o afastamento de um elétron, resulta para ele
quanto a essa ligação numa carga positiva. Mesma situação observa-se quanto a essa ligação para o oxigênio. Se eu tenho a aproximação do par de elétron para ele, quanto a essa ligação, ele está recebendo um elétron, né? Está vindo para perto dele. Então eu digo que ele está gerando uma carga negativa nesse ponto. Essa mesma análise sendo feita para todo mundo, vai dar, por exemplo, o cloro e o oxigênio, ó, vamos lá em cima. O cloro é menos eletronegativo que o oxigênio. Então, o oxigênio vai atrair os elétrons e o cloro vai se afastar dos elétrons. Então, nesse caso, quanto a essa ligação, o par de elétrons é atraído pelo oxigênio. Aqui vai ficar negativo, aqui vai ficar positivo, certo? Fazendo essa análise agora em relação às ligações coordenadas dativas, o processo é o mesmo. A única diferença é que agora eu tenho um par de elétrons, os dois elétrons, sendo atraídos pelo oxigênio. Esse parzinho inteiro vai ficar mais perto do oxigênio, resultando numa carga menos 2 para ele e mais 2 quanto a essa ligação para o meu átomo de cloro. Todas as ligações coordenadas dativas são iguais. Então eu posso dizer que em todas elas eu tenho menos 2 para o oxigênio, mais 2 para o cloro. Menos 2 para o oxigênio, mais 2 para o cloro. Perfeito? Dentro dessa situação, a gente pode agora observar o seguinte. A molécula do ácido perclórico descreve que ele tem a seguinte situação de NOx. O NOx do hidrogênio, é igual a mais 1, que a gente viu, ele só recebeu uma carga. O NOx do cloro é o somatório de todas as cargas resultantes de cada ligação. Então eu tenho mais 2, mais 4, mais 6, mais 7. A carga, então, o NOx, então, do meu cloro é mais 7. E o oxigênio? O NOx do oxigênio, atenção aqui, que isso aqui é um ponto que gera bastante dúvida, tá? A gente vê bastante alunos errando isso na hora de corrigir as questões. O NOx que você está determinando é para cada átomo, não é o somatório desses átomos em separado. Eu vou falar então que cada átomo de oxigênio tem um NOx igual a quanto? Olha bem, esse oxigênio, menos 2. Esse oxigênio, menos 2. Esse, menos 2. E esse, menos 2. O somatório das cargas dele. Então, o NOx do oxigênio é menos 2, porque refere-se a cada átomo de oxigênio dentro da molécula. Raríssimos casos você vai ter o mesmo elemento com NOx diferente dentro da estrutura. Acontece às vezes em moléculas orgânicas. Aí a gente define uma ideia de NOx médio. Mas não é algo a se preocupar agora, tudo bem? A gente precisa então lembrar sempre que o NOx é o somatório das cargas para cada elemento químico, perfeito? Só que pensa comigo, numa questão de prova, uma coisa que eu tenho que ganhar é tempo, e uma análise como essa é demorada. Aqui a gente fez com uma molécula de 3 elementos químicos e despende um tempo. Então a gente precisa de técnicas mais rápidas para desenvolver isso. Como que a gente faz? A gente vai agora ver os métodos de definição do NOx em 4 tipos diferentes de substâncias.